Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor e professor Oséias Santana e estou aqui para conversar com você sobre a estrutura da Bíblia. A Bíblia, ela é a inspirada e inerrante palavra de Deus, que tem origem tanto divina, porque ela foi inspirada, ela foi soprada por Deus, quanto também origem humana, porque ela foi escrita por homens, mas homens inspirados, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para escreverem as palavras de Deus. A Bíblia chegou até nós pela providência divina, estruturada em várias divisões de livros. Afinal, a Bíblia se trata de um livro composto por um conjunto de vários livros que formam a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, ele escreveu dizendo assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero destacar aqui a palavra manejar bem, que tem origem na palavra grega ortotomeu. E essa palavra grega ortotomeu tem o significado literal de cortar uma linha reta. Ou seja, quando Paulo orienta os obreiros a manejar bem a palavra da verdade, ele está querendo dizer que nós temos que manejar corretamente, nós temos que conduzir da melhor maneira possível a palavra de Deus. Mas como? Aí vem uma pergunta. Como vamos manejar bem ou conduzir corretamente a palavra de Deus ou a Bíblia sem ao menos conhecer a sua estrutura? Como eu posso dizer que amo a palavra de Deus se eu não dedico tempo da minha vida para lê-la, para estudá-la, para entendê-la e também, por fim, para praticá-la? Então é por isso que eu estou gravando este vídeo, para ajudá-lo a compreender a estrutura da Bíblia de maneira resumida, fácil e descomplicada a partir das seguintes partes. Nós vamos dividir este aprendizado em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos falar da organização da Bíblia. Na segunda parte, nós vamos falar do Novo Testamento. E na terceira parte, nós vamos falar do Antigo Testamento. Antes disso, nós vamos rodar aí a vinheta, enquanto você pode se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar aí com as pessoas que você conhece para nos ajudar. Amém? Vamos lá? Vamos falar então sobre a organização da Bíblia. A princípio, eu gostaria de falar da definição do termo Bíblia, da onde vem essa palavra e o que ela significa. Bom, a palavra Bíblia, ela tem origem nas línguas grega e na língua latina, no latim. E no grego, a palavra Bíblias vem de biblos, que significa livro, e tem conotação sagrada quando aplicada às escrituras sagradas. Ou seja, no grego, a palavra biblos tem o significado de livro, um significado comum, mas quando aplicada à palavra de Deus, ela se refere às escrituras sagradas. Já no latim, é um substantivo feminino, a palavra Bíblia é um substantivo feminino, singular, que igualmente exprime a ideia de livro. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim testemunha que os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, revelam uma unidade de pensamento e pureza. Então, tanto no latim quanto no grego, a palavra Bíblia, quando apontada para as escrituras sagradas, trazem a ideia de unidade de pureza e unidade de pensamento. O erudito F.F. Bruce, ele esclarece que o uso da expressão a Bíblia entre os cristãos
foi inaugurado por Clemente de Roma por volta do segundo século, mais ou menos lá pelos anos 150 depois de Cristo. No texto bíblico, a designação de uso mais frequente para as palavras de Deus é o termo escrituras, ou ora no singular, ora no plural, né? Ou escritura no singular, ou escrituras no plural, referindo-se tanto aos textos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, como por exemplo, quando lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada é útil para redaguir, para corrigir e assim por diante. Então, o termo que Paulo está usando lá quando ele diz que toda a escritura divinamente inspirada por Deus, ele está se referindo às escrituras, sejam elas do Antigo Testamento ou sejam elas do Novo Testamento. Aí agora eu gostaria de falar ainda sobre a organização da Bíblia no assunto da canonicidade da Bíblia, o cânon da Bíblia. O que é isso? Qual o significado da palavra cânon? E quando aplicada às escrituras sagradas, o que ela significa? Bom, a expressão cânon procede do hebraico kané, com sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é cânon, que significa literalmente uma régua. No grego, a palavra cânon tem o significado de régua. E aparece no Novo Testamento com o sentido de regra moral e também é traduzido como medida. Para o nosso estudo em apreço agora, né, aqui, que é o significado da palavra cânon na teologia, ou seja, ela aplicada à Bíblia Sagrada, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Ou seja, quando nós falamos de canonicidade bíblica, nós estamos falando de uma norma, ou seja, de livros que são considerados inspirados por Deus, e assim então esses livros devem ser recebidos pela igreja como a palavra de Deus. Vamos pegar um exemplo, a gente pega o Evangelho, por exemplo, de Lucas, e dizemos que Lucas é um livro que faz parte do cânon sagrado, do cânon bíblico, é um livro canonizado. Nós estamos querendo dizer que o Evangelho de Lucas, ele é palavra de Deus. Bom, e por fim, nós vamos falar aqui sobre os dois testamentos. O que significa a palavra testamento? O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatheke ou da palavra hebraica berite. Ambas as três palavras trazem a ideia da divisão dos livros da Bíblia em dois testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Ambos os termos, berite, diatheke ou testamento no latim, têm um sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Ambos os testamentos, seja o antigo ou seja o novo, foram estabelecidos por meio de sangue. Nós podemos observar que no Antigo Testamento, o sangue de animais regeu a antiga aliança, quando Deus ordenou ao povo de Israel que sacrificasse animais para a questão ali do sacrifício, para a expiação dos pecados. Mas estes animais sacrificados apontavam para um sacrifício maior e perfeito, que era o sacrifício de Cristo, que é a aliança do Novo Testamento. Ou seja, no Novo Testamento, o sangue imaculado do próprio Jesus Cristo é quem é derramado, estabelecendo ali a aliança de Deus para com a humanidade. Então, os livros do Antigo Testamento revelam que Deus estabeleceu uma aliança com Israel, porém a nação falhou em obedecer os termos deste pacto. Você pode ler todo o Antigo Testamento e constatar isso.
Já os livros do Novo Testamento mostram como Deus estabeleceu uma aliança com o mundo inteiro através do sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As designações Antigo Testamento e Novo Testamento como divisões principais da Bíblia teve início no tempo de um dos pais da igreja chamado Tertuliano, também do segundo século, por volta também dos anos 150 depois de Cristo, e a Bíblia Sagrada compreende os 66 livros canônicos que integram as Escrituras Sagradas, ou seja, somando Antigo e Novo Testamento, nós temos 66 livros na Bíblia ao total. Amém? Então essa é a parte da organização da Bíblia. Bom, vamos para o nosso segundo tópico do nosso estudo, aonde vamos falar do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, eu quero falar dos livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, da forma que conhecemos e utilizamos hoje, se divide em 39 livros. Os judeus utilizavam uma divisão diferente da nossa, que nós utilizamos hoje. Somando no total da Bíblia hebraica, como é conhecida o Antigo Testamento, entre eles, somando um total de 24 livros. No nosso caso, nós somamos um total de 39 livros. Mas eu gostaria de ressaltar que o conteúdo da Bíblia hebraica dos judeus é o mesmo conteúdo da nossa Bíblia no Antigo Testamento. Mas então por que existe esta diferença de 24 para 39 livros? A questão é que os judeus eles usaram critérios diferentes do nosso para contabilizar os seus livros do Antigo Testamento. Por exemplo, na nossa Bíblia nós temos lá primeiro livro e segundo livro de Samuel, cada um conta um livro. Já os judeus não, os judeus contam como um mesmo livro, tanto o primeiro quanto o segundo Samuel. O conteúdo é o mesmo. Outra coisa a se destacar aqui é a divisão do Antigo Testamento utilizada pelos judeus era diferente da nossa. Eles dividiam o Antigo Testamento em 3 partes, em 3 categorias de livros, que são os livros da Torá, a lei. Eles tinham uma segunda unidade que eles chamavam de salmos ou escritos, e um terceiro agrupamento de livros que são os proféticos. Já nós, os cristãos, adotamos uma divisão do Antigo Testamento em 4 partes. Em 4 partes que são os livros do Pentateuco, a lei, os livros da lei ou da Torá, os 5 livros escritos por Moisés. Depois nós temos os livros históricos, que vai de Josué até Esther. Depois nós temos os livros proféticos, que vão desde Jó até o livro de Eclesiastes. E depois, a última parte da nossa Bíblia do Antigo Testamento, nós temos os livros proféticos, que vai até Malaquias, e que são divididos em 2 categorias, profetas menores e profetas maiores, certo? Aí então nós precisamos falar também de canonicidade do Antigo Testamento, já que aprendemos aqui que a palavra cânon significa, ou a palavra cânon aplicada às Escrituras, significa apontar aqueles livros que foram reconhecidamente inspirados por Deus, ou seja, compõem aquilo que nós chamamos de a palavra de Deus, tá? Então, como é que nós sabemos que os 39 livros do Antigo Testamento são de fato canônicos? Os eruditos da Bíblia concluem que os livros canônicos eles foram divinamente revelados e que na sua boa providência Deus fez que seu povo reconhecesse e recebesse a sua palavra. Aqui nós temos algo apontando para a soberania, para o propósito, para o plano de Deus em se revelar para a humanidade. Mas precisamos entender também que critérios básicos ou basilares foram determinantes na avaliação de um livro canônico, seja ele do Antigo Testamento ou seja ele do Novo Testamento. E quais são esses critérios que foram utilizados pelos judeus
relacionados ao Antigo Testamento e depois foram utilizados também pela igreja, relacionados ao Novo Testamento, para deduzir quais livros são inspirados por Deus e quais não são. Primeiro critério, inspiração bíblica. O que significa isso? Beth White afirma que o que qualifica um livro para um lugar no cânon do Antigo Testamento ou do Novo Testamento não é simplesmente o fato de ser um livro antigo, informativo ou útil, e de fazer muito tempo que é lido e valorizado pelo povo de Deus, mas sim que tenha a autoridade de Deus para o que diz, né? Para dizer o que diz. Ou seja, tem autoridade de Deus naquele texto? Foi Deus realmente quem inspirou aquele texto? Segundo critério utilizado para reconhecer os livros canônicos do Antigo Testamento foi o critério do reconhecimento do povo de Deus. Aqui, Norman Geisler enfatiza que Deus dá autoridade divina a um livro e os homens de Deus o acatam somente. Deus revela, o seu povo reconhece o que o Senhor revelou. A canonicidade é determinada por Deus e descoberta pelos homens de Deus. Ou seja, não é o homem que definiu ou que define o que é palavra de Deus ou o que não é. O homem só reconhece o que foi inspirado por Deus e o que não foi, utilizando-se desses critérios, e obviamente devemos acreditar ali na soberania de Deus, guiando os seus homens santos, seus santos homens, para reconhecer quais livros eram inspirados por Deus ou não. E no terceiro critério aqui nós temos a preservação desses textos pelo povo de Deus. Ou seja, quem é que preservaria um livro que sabe que não é palavra de Deus? Esse critério diz respeito à ideia de que nem todos os livros de cunho religiosos foram aceitos e conservados como inspirados pelo povo de Deus. Muitos foram recusados pelos antigos por seus erros teológicos e também por seus erros históricos, certo? Existiam muitos livros que foram rejeitados, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que não foram reconhecidos como palavra de Deus, porque continham erros teológicos e históricos, e assim então não receberam o reconhecimento de serem livros canônicos, certo? E aqui, para terminar esse ponto, nós vamos falar de algumas particularidades, algumas curiosidades do Antigo Testamento. Primeiro, quase a totalidade dos livros do Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, só algumas pequenas porções em aramaico. A língua hebraica é a língua que a Bíblia chama de língua de Canaã, né? Foi a língua que os hebreus aprenderam na sua origem como povos. E o aramaico era uma língua, uma espécie de um dialeto da língua árabe, que deu origem à língua árabe, né? Dialeto esse que passou a suplantar o hebraico em um dado momento da história, depois do cativeiro babilônico. Tanto é que chega nos dias de Jesus, a língua falada pelos discípulos ali no dia a dia é a língua aramaica e não mais a hebraica, certo? Uma outra curiosidade é que o último livro canônico do Antigo Testamento foi o livro do profeta Malaquias, né? Que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Ou seja, o último livro que encerra o Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias. Depois disso, Deus não usou mais ninguém no Antigo Testamento para escrever a sua palavra. Bom, vamos encerrar então falando do Novo Testamento, né? Primeiramente, os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e eles estão classificados também em 4 grupos principais, que são eles: os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as epístolas, né? As epístolas paulinas, as epístolas gerais. E depois nós temos um último livro, que é o livro de Revelação, o livro que nós conhecemos como o livro do Apocalipse, certo? Então o Novo Testamento
compreende um total de 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de livros canônicos do Novo Testamento. São um total de 27 livros. Não passa disso. Amém? Bom, num segundo momento aqui, nós precisamos falar também da canonicidade dos livros do Novo Testamento, uma vez que falamos desse assunto com relação aos livros do Antigo Testamento, né? Com relação à canonicidade do Novo Testamento, o princípio básico adotado para a canonicidade dos livros do Novo Testamento é similar ao do Antigo Testamento, ou seja, usou-se alguns critérios também. Esses critérios são inspiração divina, o reconhecimento da inspiração e a preservação dos livros como palavra de Deus, né? O N. Gruden, um teólogo, ele escreve dizendo que uma vez que estabelecemos que o escrito do Novo Testamento pertence à categoria especial de escritura, implica dizer que ele possui a característica que Paulo atribui a toda a escritura, conforme ele escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, isto é, inspirada por Deus, e assim todas as suas palavras são verdadeiras palavras de Deus. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja, ou seja, a igreja já adotou a prática desde o início da sua história como igreja de rejeitar, de refutar aqueles escritos que eles tinham convicção de que não eram inspirados, enviados por Deus, tá? Em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Essa prática de leitura, na verdade, foi herdada já desde o judaísmo, né? Lembra quando Jesus ele entra na sinagoga da sua cidade de Nazaré, e ali então ele tem a oportunidade de ler a escritura e ele pega o rolo de Isaías e lê, né? Essa prática já era comum. E essa ação de leitura pública dos livros do Novo Testamento auxiliou no processo de canonicidade dos livros inspirados, divinamente inspirados, né? Norman Geisler afirma que, apesar de muitos escritos falsos já circularem nos primeiros anos da igreja, foi lá pelo final do primeiro século, os cristãos já tinham concluído todo o cânon do Novo Testamento, ou seja, esses 27 livros que nós reconhecemos como inspirados por Deus, como palavra de Deus, já eram também reconhecidos, largamente utilizados pela igreja no final do primeiro século, certo? E para terminar aqui, nós vamos falar das particularidades, algumas particularidades do Novo Testamento. Primeiro, existiu 7 livros do Novo Testamento, né, durante o processo de reconhecimento de inspiração ou de canonização desses livros pela igreja nos concílios ecumênicos. 7 desses livros do Novo Testamento tiveram uma certa rejeição, uma certa recusa, ou seja, foram difamados por mestres, por rabinos da igreja na época. E esses livros, esses 7 livros, ficaram sendo chamados ou reconhecidos como antilegomenos, que se trata de 7 livros difamados por rabis por alguma razão, suspeitando da sua inspiração. E quais são esses 7 livros? Hebreus, a Epístola aos Hebreus, né? A Epístola de Tiago, a Epístola de Judas, a Epístola de 2 de Pedro, as 2 Epístolas de João, a 2ª e 3ª Epístola de João, e o próprio livro do Apocalipse, né? Esses livros, eles demoraram mais para serem reconhecidos pela igreja como inspirados por Deus, porque houve controvérsias durante o processo de canonização desses livros. Mas no final, né, a igreja concluiu, dentro desses concílios, que de fato esses livros foram sim inspirados por Deus e foram somente controvérsias que foram sanadas no decorrer da história da igreja, né? Então, na verdade, o problema básico a respeito da aceitação da maioria desses livros não era na questão da sua inspiração, nem na falta da inspiração dela.
mas a falta de comunicação entre os cristãos do Oriente e os cristãos do Ocidente, uma vez que o mundo cristão dos primeiros séculos estavam dividido em Oriente e Ocidente, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. E ali houve uma controvérsia, né? O Oriente aceitava alguns livros, o Ocidente rejeitava outros, e assim foi sendo debatida essa questão ao longo da história. Mas no final, a partir do século V, esses livros deixaram de ser questionados, e assim então bate-se o martelo no quinto século da igreja de que esses 27 livros de fato são a palavra inspirada de Deus no Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos na língua grega e no grego koiné, que era, né, uma forma de um grego, uma espécie de um grego comum, né, o grego do povão da época, né, muito difundido, muito falado, muito utilizado no dia a dia dos povos dos primeiros séculos, né, era um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, auxiliando e muito na propagação da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Graças a essa língua, né, ao grego koiné, ali, Deus fez uso dessa língua para que a mensagem do Evangelho chegasse ao mundo inteiro, inclusive a nós, né? E uma outra observação aqui é que o conjunto dos livros canônicos do Novo Testamento foi escrito antes do término do primeiro século, ou seja, o último livro a ser escrito da Bíblia Sagrada e do Novo Testamento é o livro do Apocalipse, né? Que é datado mais ou menos por volta do ano 96 depois de Cristo, quando João estava preso na ilha de Patmos e recebeu ali a revelação do livro do Apocalipse. Amém? Este é o último livro escrito por um dos apóstolos ou por um escritor do Novo Testamento. E, para terminar, afirmamos que desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas esses 27 livros do Novo Testamento como inspirados por Deus. Não é proibido ler livros, ler devocionais, livros que são escritos por mestres da igreja, que falam sobre as escrituras sagradas, que nos traz edificação, crescimento. Não. Eles só não podem ser considerados como infalíveis e inerrantes, porque isto só cabe à palavra de Deus, ou seja, aos 27 livros do Novo Testamento, certo? Mas nós não devemos ter preconceito contra escrituras ou livros que estão sendo escritos para nos auxiliar no nosso estudo da palavra de Deus, amém? Então que Deus o abençoe em Cristo Jesus, espero ter contribuído aí para o seu crescimento. Essa aula pode ser utilizada como subsídio para a sua aula de escola dominical, se você for um professor de escola dominical. Então eu peço mais uma vez que você curta, compartilhe e se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.